Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de assistente social e dá outras providências. Artigo 1º. É livre o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional, observadas as condições estabelecidas nesta lei. Artigo 2º. Somente poderão exercer a profissão de assistente social, inciso 1º, os possuidores de diploma em curso de graduação em serviço social, oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior existente no país, devidamente registrado no órgão competente. Inciso 2º. Os possuidores de diploma de curso superior em serviço social, em nível de graduação ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniado ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado em órgão competente no Brasil. Inciso 3º. Os agentes sociais, qualquer que seja sua denominação com funções dos vários órgãos públicos, segundo o disposto no artigo 14 e seu parágrafo único da Lei nº 1889, de 13 de junho de 1953. Parágrafo único. O exercício da profissão de assistente social requer prévio registro nos conselhos regionais que tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado nos termos desta lei. Artigo 3º. A designação profissional de assistente social é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. Artigo 4º. Constituem competências do assistente social, inciso 1º. Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. Inciso 2º. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social com participação da sociedade civil. Inciso 3º. Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e a população. Inciso 4º. Vetado. Inciso 5º. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Inciso 6º. Planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. Inciso 7º. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. Inciso 8º. Prestar assessoria e consultoria a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, com relação às matérias relacionadas no inciso 2º deste artigo. Inciso 9º. Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade. Inciso 10. Planejamento, organização e administração de serviços sociais e de unidades de serviço social. Inciso 11. Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para fins de benefícios e serviços sociais junto a órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades. Artigo 5º. Constituem atribuições privativas do assistente social, inciso 1º. Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área de serviço social. Inciso 2º. Planejar, organizar e administrar programas e projetos em unidade de serviço social. Inciso 3º. Assessoria e consultoria e órgãos da administração pública direta e indireta, empresas privadas e outras entidades, em matéria de serviço social. Inciso 4º. Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre a matéria de serviço social. Inciso 5º. Assumir, no magistério do serviço social tanto a nível de graduação como pós-graduação, disciplinas e funções que exijam conhecimentos próprios e adquiridos em curso de formação regular. Inciso 6º. Treinamento, avaliação e supervisão direta de estagiários de serviço social. Inciso 7º. Dirigir e coordenar unidades de ensino e cursos de serviço social, de graduação e pós-graduação. Inciso 8º. Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisa em serviço social. Inciso 9º. Elaborar provas,
presidir e compor bancas de exames e comissões julgadoras de concursos ou outras formas de seleção para assistentes sociais, ou onde sejam aferidos conhecimentos inerentes ao serviço social. Inciso 10. Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de serviço social. Inciso 11. Fiscalizar o exercício profissional através dos conselhos federal e regionais. Inciso 12. Dirigir serviços técnicos de serviço social em entidades públicas ou privadas. Inciso 13. Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da gestão financeira em órgãos e entidades representativas da categoria profissional. Artigo 5º-A. A duração do trabalho do assistente social é de 30 horas semanais. Artigo 6º. São alteradas as denominações do atual Conselho Federal de Assistentes Sociais, que faz, e dos Conselhos Regionais de Assistentes Sociais, CRAS, para, respectivamente, Conselho Federal de Serviço Social, CFS, e Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES. Artigo 7º. O Conselho Federal de Serviço Social, CFS, e os Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, constituem, em seu conjunto, uma entidade com personalidade jurídica e forma federativa, com o objetivo básico de disciplinar e defender o exercício da profissão de assistente social em todo o território nacional. Parágrafo 1º. Os Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, são dotados de autonomia administrativa e financeira, sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho Federal, nos termos da legislação em vigor. Parágrafo 2º. Cabe ao Conselho Federal de Serviço Social, CFS, e aos Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais e individuais dos assistentes sociais, no cumprimento desta lei. Artigo 8º. Compete ao Conselho Federal de Serviço Social, CFS, na qualidade de órgão normativo de grau superior, o exercício das seguintes atribuições. Inciso 1º. Orientar, disciplinar, normatizar, fiscalizar e defender o exercício da profissão de assistente social, em conjunto com CRES. Inciso 2º. Assessorar os CRES sempre que se fizer necessário. Inciso 3º. Aprovar os regimentos internos dos CRES no Fórum Máximo de Deliberação do Conjunto CFS/CRES. Inciso 4º. Aprovar o Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais juntamente com os CRES, no Fórum Máximo de Deliberação do Conjunto CFS/CRES. Inciso 5º. Funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional. Inciso 6º. Julgar, em última instância, os recursos contra as sanções impostas pelos CRES. Inciso 7º. Estabelecer os sistemas de registro dos profissionais habilitados. Inciso 8º. Prestar assessoria técnico-consultiva aos organismos públicos ou privados, em matéria de serviço social. Inciso 9º. Vetado. Artigo 9º. O Fórum Máximo de Deliberação da Profissão para os fins desta lei dar-se-á nas reuniões conjuntas dos Conselhos Federal e Regionais, que inclusive fixarão os limites de sua competência e sua forma de convocação. Artigo 10. Compete aos CRES, em suas respectivas áreas de jurisdição, na qualidade de órgão executivo de primeira instância, o exercício das seguintes atribuições. Inciso 1º. Organizar e manter o registro profissional dos assistentes sociais e o cadastro das instituições e obras sociais públicas e privadas, ou de fins filantrópicos. Inciso 2º. Fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de assistente social na respectiva região. Inciso 3º. Expedir carteiras profissionais de assistentes sociais, fixando a respectiva taxa. Inciso 4º. Zelar pela observância do Código de Ética Profissional, funcionando como tribunais regionais de ética profissional. Inciso 5º. Aplicar as sanções previstas no Código de Ética Profissional. Inciso 6º. Fixar, em assembleia da categoria, as anuidades que devem ser pagas pelos assistentes sociais. Inciso 7º. Elaborar o respectivo regimento interno e submetê-lo a exame e aprovação do Fórum Máximo de Deliberação do Conjunto CFS/CRES. Artigo 11. O Conselho Federal de Serviço Social, CFS, terá sede e foro no Distrito Federal. Artigo 12. Em cada capital de estado, de território e no Distrito Federal, haverá um Conselho Regional de Serviço Social, CRES, denominado segundo a sua jurisdição,
a qual alcançará, respectivamente, a do Estado, a do território e a do Distrito Federal. Parágrafo 1º. Nos estados ou territórios em que os profissionais que neles atuam não tenham possibilidade de instalar um conselho regional, deverá ser constituída uma delegacia subordinada ao conselho regional que oferecer melhores condições de comunicação, fiscalização e orientação, ouvido o órgão regional e com homologação do Conselho Federal. Parágrafo 2º. Os conselhos regionais poderão constituir, dentro de sua própria área de jurisdição, delegacias seccionais para desempenho de suas atribuições executivas e de primeira instância nas regiões em que forem instalados, desde que a arrecadação proveniente dos profissionais nelas atuantes seja suficiente para sua própria manutenção. Artigo 13. A inscrição nos conselhos regionais sujeita os assistentes sociais ao pagamento das contribuições compulsórias, anuidades, taxas e demais emolumentos que forem estabelecidos em regulamentação baixada pelo Conselho Federal, em deliberação conjunta com os conselhos regionais. Artigo 14. Cabe às unidades de ensino credenciar e comunicar aos conselhos regionais de sua jurisdição os campos de estágio de seus alunos e designar os assistentes sociais responsáveis por sua supervisão. Parágrafo único. Somente os estudantes de serviço social, sob supervisão direta de assistente social em pleno gozo de seus direitos profissionais, poderão realizar estágio de serviço social. Artigo 15. É vedado o uso da expressão serviço social por quaisquer pessoas de direito público ou privado que não desenvolvam atividades previstas nos artigos 4º e 5º desta lei. Parágrafo único. As pessoas de direito público ou privado que se encontrem na situação mencionada neste artigo terão o prazo de 90 dias, a contar da data da vigência desta lei, para processarem as modificações que se fizerem necessárias a seu integral cumprimento, sob pena das medidas judiciais cabíveis. Artigo 16. Os CREs aplicarão as seguintes penalidades aos infratores dos dispositivos desta lei. Inciso 1º. Multa no valor de 1 a 5 vezes a anuidade vigente. Inciso 2º. Suspensão de 1 a 2 anos de exercício da profissão assistente social que, no âmbito de sua atuação, deixar de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em vista a gravidade da falta. Inciso 3º. Cancelamento definitivo do registro, nos casos de extrema gravidade ou de reincidência contumaz. Parágrafo 1º. Provada a participação ativa ou conivência de empresas, entidades, instituições ou firmas individuais nas infrações a dispositivos desta lei pelos profissionais delas dependentes, serão estas também passíveis das multas aqui estabelecidas, na proporção de sua responsabilidade, sob pena das medidas judiciais cabíveis. Parágrafo 2º. No caso de reincidência na mesma infração no prazo de 2 anos, a multa cabível será elevada ao dobro. Artigo 17. A carteira de identificação profissional expedida pelos Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, servirá de prova para fins de exercício profissional e de carteira de identidade pessoal, e terá fé pública em todo o território nacional. Artigo 18. As organizações que se registrarem nos CREs receberão um certificado que as habilitará a atuar na área de serviço social. Artigo 19. O Conselho Federal de Serviço Social, CFS, será mantido, inciso 1º, por contribuições, taxas e emolumentos arrecadados pelos CREs, em percentual a ser definido pelo fórum máximo instituído pelo artigo 9º desta lei. Inciso 2º. Por doações e legados. Inciso 3º. Por outras rendas. Artigo 20. O Conselho Federal de Serviço Social, CFS, e os Conselhos Regionais de Serviço Social, CRES, contarão cada um com 9 membros efetivos, presidente, vice-presidente, 2 secretários, 2 tesoureiros e 3 membros do Conselho Fiscal, e 9 suplentes, eleitos dentre os assistentes sociais, por via direta, para um mandato de 3 anos, de acordo com as normas estabelecidas em Código Eleitoral aprovado pelo Fórum instituído pelo artigo 9º desta lei. Parágrafo único. As delegacias seccionais contarão com 3 membros efetivos, um delegado, um secretário e um tesoureiro, e 3 suplentes, eleitos dentre os assistentes sociais da área de sua jurisdição, nas condições previstas neste artigo. Artigo 21. Vetado. Artigo 22. O Conselho Federal e os Conselhos Regionais terão legitimidade para agir contra qualquer pessoa que infringir as disposições que digam respeito às prerrogativas, à dignidade e ao prestígio da profissão de assistente social.
Artigo 23. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 24. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, a Lei nº 3.252, de 27 de agosto de 1957,